Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 4 do segundo trimestre com o tema Dons de Poder. Entre os dons espirituais concedidos à igreja, encontra-se o dom da fé, os dons de curar e operações de maravilhas que podem ser denominados de dons de poder. Nesta lição, definiremos a palavra poder, veremos quais os propósitos de Deus através destas habilidades espirituais e, por fim, destacaremos detalhadamente cada um destes dons e sua função para a edificação do corpo de Cristo. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A palavra poder, no grego, é dunamis, que significa força, energia, habilidade, poder, mas que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar um determinado trabalho. Nosso vocábulo dinamite se deriva desse termo grego, e isso ilustra a natureza da palavra. Tal palavra era usada para indicar milagres e maravilhas, isto é, feitos que requerem poder extraordinário e sobre-humano. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. O objetivo geral de nossa lição é examinar os dons de poder. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, definir o que significa o dom da fé. Segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito do dom de maravilhas. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículos 9 ao 11. Acompanhe conosco. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas. E há outro a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos. E há outro a variedade de línguas. E há outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, irmão Jonathan. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Dons de Poder. Esta lição tem sido, nesse trimestre, uma bênção. Haja vista que o assunto tratado durante este trimestre é um dos grandes pilares do movimento pentecostal. Falamos sobre o batismo no Espírito Santo, estamos tratando sobre os dons espirituais arrolados ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, e sabemos que, mesmo com o estudo sistemático, escola dominical, o programa da EBD, que vai aí toda semana para você, como subsídio para você, professor, preparar sua aula, o aluno também estar familiarizado com o assunto, mesmo diante de toda essa estrutura, a gente sabe que, vez por outra, aparecem algumas dúvidas, e nós queremos dar uma contribuição neste programa em apresentar algumas obras que você, professor, pode estar adquirindo para poder se aprofundar um pouco mais nos assuntos que estão sendo abordados durante esse trimestre. Nós queremos apresentar a nossa declaração de fé, Essa declaração é a declaração que todo professor de escola dominical
ou melhor dizendo, né, todo crente da Assembleia de Deus, ele deve possuir, porque é uma síntese daquilo que nós acreditamos e professamos. Nós temos também como indicação a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíblia é importante que todo crente pentecostal tenha essa Bíblia, porque ela tem toda uma dinâmica de estudos voltados dentro da teologia pentecostal, a questão dos dons espirituais, a questão da escatologia, ou seja, todas as 10 sistemáticas vão estar sendo abordadas numa perspectiva pentecostal dentro desta Bíblia de estudo. Então é importante que você possa adquirir. E sobre o batismo no Espírito Santo, nós temos aqui a evidência inicial na editora Carisma, esse livro muito bom, você pode adquirir, vai trabalhar exclusivamente sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos outra obra sobre a cessação dos carismata, excelente obra que vai trabalhar essa perspectiva também dos dons espirituais. Nós temos o batismo e os dons do Espírito Santo de Martyn Lloyd-Jones, também da editora Carisma. Aliás, a editora Carisma ela tem trabalhado muito dentro desses temas e essas obras os irmãos poderão adquirir através deste telefone aqui, deste endereço aqui da editora Berea. E, por último, aqui nós temos o batismo no Espírito e as línguas como sua evidência, do pastor Silas Daniel, da editora CPAD. Todas estas obras vocês poderão estar adquirindo na editora Berea, o endereço que está aqui apresentando na sua tela, telefone, pode ligar para lá e com certeza você vai ser bem atendido e terá um tratamento especial. Não deixe de adquirir esse material, porque esse material é um material de apoio, é um material de suporte ao estudo das Escrituras, ao assunto que nós estamos abordando durante esse trimestre. Mas, irmão Jonathan, estamos falando hoje sobre os dons de poder. Semana passada estivemos aprendendo sobre o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernimento de espíritos. E naquela classificação dos dons espirituais, hoje estamos na seção dons de poder. O que é que a gente poderia já de maneira preliminar estar tratando aqui para o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. De fato, existe a necessidade, primeiramente, relembrar, de que há a necessidade, por uma questão didática, apenas relembrando, dessas divisões ou classificações que são costumeiramente usadas para facilitar. Como o senhor bem lembrou, na lição passada foi visto os 3 primeiros, que são manifestações do saber de Deus, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e os dons de discernimento, e hoje o que é relacionado aos dons de poder. Claro que apenas lembrando que essa classificação, embora ela não seja canônica, ou seja, a classificação não é inspirada, não foi Paulo que fez essa divisão, mas simplesmente usada pelos estudiosos para facilitar até didaticamente. 3 grupos de 3 fica bem mais fácil. Então, inicialmente, uma vez que será tratado sobre os dons de poder, é bom lembrar a definição da palavra poder. É uma palavra muito corriqueira, que usamos frequentemente, principalmente porque trata-se da capacidade que Deus tem de realizar determinadas coisas. A palavra poder advém da expressão grega dunamis, que basicamente significa força, energia, habilidade e poder. E que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar um determinado trabalho. Inclusive, a palavra dinamite, no vocabulário em português, refere-se ou advém exatamente da ideia contida nesta palavra. E isso ilustra, entre outras coisas, o que essa palavra propriamente diz está apontando. Ela é usada para indicar milagres, para indicar maravilhas, isto é, feitos extraordinários realizados através do ser humano. Isso por inspiração, claro, e obra do Espírito Santo. Isso pode ser visto em Mateus capítulo 7, versículo de número 22, também Mateus capítulo 11, versículo 20 e 23 e também Mateus capítulo 13, versículo 54. Existem 2 textos, pastor Nado Jackson, em Atos 3, versículo 12 e Atos 4, versículo 7, que essa palavra dunamis, não é? A palavra de onde vem a expressão poder, se refere ou indica o poder que Pedro teve dado da parte de Deus para realizar um milagre
ali no coxo, denominado de o coxo da porta formosa. E aquele conhecido texto de Atos capítulo 1, versículo 8, o poder que se refere ali à atuação do Espírito Santo dada aos crentes primitivos, isso a partir do dia de Pentecostes. Então eu acredito que relembrar essa questão da classificação e a definição básica da palavra poder seria inicialmente importante fazer essa abordagem. Irmão Jonas, qual é o propósito dos dons de poder? Pastor, os propósitos dos dons de poder, né, nessa classificação, como bem mencionou aqui o irmão Jonathan Lucena, dentro dessa classificação 3.3, né, que está justamente relacionado, essa classificação está na abordagem maior do apóstolo São Paulo, que é justamente o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1, na verdade até o versículo 31, que é todo o capítulo. E o propósito realmente refere-se ao capítulo 12, versículo número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o propósito principal dos dons é justamente isso, é a distribuição para aquilo que for útil e é o Espírito Santo quem distribui como quer. No entanto, quando a gente vai afunilando, né, chegando justamente mais próximo dessa classificação dos chamados dons de poder, que está aí o dom da fé, os dons de cura e, na verdade, a operação de maravilha, na verdade, são dons que transmitem poder sobrenatural. E, mais uma vez, relembrando aquilo que já foi dito nas lições, esses dons são conferidos às pessoas, né, para edificação da igreja, aprimoramento do caráter e, acima de tudo, para o serviço cristão, que é o serviço da evangelização. Então, qual é o propósito realmente maior? O propósito maior é a edificação da igreja, é contribuir principalmente com sinais para despertar o incrédulo, né, para que ele se chegue para Deus e também para beneficiar o povo de Deus. É o benefício maior. E lembrando o seguinte, que todo dom compartilhado por Deus, né, ele não dá ao homem no sentido de que o homem, ao possuí-lo, possa usá-lo no seu bel prazer, de forma alguma. Sempre será a atuação de Deus no indivíduo para cumprir determinado propósito. E aqui nós abrimos um parêntese para relembrar aos nossos irmãos de que todos os crentes, independentemente se sejam batizados no Espírito Santo ou não, possuem sim dons espirituais. Que todos os crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, estão inseridos no corpo e quando somos inseridos no corpo, recebemos um dom da parte de Deus, que é a nossa função no corpo de Cristo. Então não existe nenhum membro, né, irmão Lucena, no corpo de Cristo que não tenha um dom espiritual. Aqueles que têm o batismo no Espírito Santo não são melhores do que aqueles que não têm o batismo no Espírito Santo. Os que têm o batismo no Espírito Santo podem ser usados nos dons, como também aqueles que não têm o batismo no Espírito Santo podem ser usados também por dons, porque os dons não são apenas os dons de 1 Coríntios capítulo 12. Existem os dons que serão estudados ainda de Romanos, capítulo 12, e os dons que serão estudados ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Alguns autores dizem que nós temos 19 dons, outros conseguem enxergar 25 e já viam a relação com 31 dons, ou seja, são dons que Deus dá à sua igreja com o propósito de edificação. Mas lembrando, né, irmão Lucena, de que seja qual for o dom, Deus não dá ao indivíduo e o indivíduo utiliza no seu bel prazer e na sua vontade. É sempre a atuação de Deus no indivíduo. Com certeza, pastor. Inclusive, nesses dons também, que está sendo abordado nessa lição de número 4, os dons de poder, estes também não são de manipulação, assim como todos os dons e habilidades espirituais que Deus assim nos confere através do Espírito Santo. Tanto é que aqueles que foram utilizados ou a quem Deus deu a graça de serem usados por meio desses dons, tanto no Antigo, não é, onde nós vemos flashes e indícios do poder de Deus manifesto através de uma pessoa, como especialmente no Novo, pessoas que de fato, como Pedro, por exemplo, Estevão, não é, e outros personagens, como o próprio Paulo, principalmente, que também foi utilizado por Deus em variados dons espirituais, mas estes se esbarraram em dificuldades, por exemplo, em que no Antigo Testamento Eliseu operou vários milagres que mostraram o poder de Deus sobre determinadas áreas da natureza, em outras situações adversas, mostrando o poder. Mas este adoeceu, ficou enfermo, morreu. E no Novo Testamento encontramos também
vários personagens que passaram por limitações, ou seja, eles eram utilizados por esses dons, mas não era de sua manipulação pessoal. Tanto é que alguns enfrentaram enfermidades, problemas de saúde e até mesmo morreram. Se fossem detentores desses dons, eles teriam se autocurado, vamos assim dizer. Mas não foi o que aconteceu, mostrando a soberania em Deus dar mediante a uma necessidade. E quando nós olhamos para a relação dos dons de poder, nós temos o dom da fé, né, irmão Jonas? E por falar em fé, nós temos termos que são usados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui a Bíblia nos mostra a fé na perspectiva do dom, a fé como fruto. A fé também ela é tratada no Novo Testamento como corpo de doutrina, né? Há uma só fé. Paulo vai dizer isso aos Efésios. Mas o que é que a gente pode... como é que a gente pode fazer essa diferenciação da fé salvífica, da fé como fruto, da fé como dom e a fé como corpo de doutrina? Pronto. O professor da Escola Dominical, quem está nos assistindo, ter como referência principalmente os textos da Bíblia Sagrada quem vai diluir todo tipo de dúvida, porque a palavra fé, ela muitas vezes é utilizada de maneira genérica, né? Genérica no sentido de aparecer no texto de diversas formas, né? Isso pode causar até alguma confusão. Mas o que é que o texto bíblico nos mostra? Que nós temos, existe a fé, que é a fé natural, realmente essa fé, por sinal, qualquer pessoa no mundo tem, né, se ele está vivo, que é a fé, na verdade, nas coisas, né? É a fé que, por exemplo, o filósofo tem, que é aquela fé que ele olha para o céu e começa a observar que existe um Criador, mesmo que ele não saiba o nome, mesmo que ele não expresse um amor por ele, mas ele diz, existe algo maior do que a gente. É a fé que todos compartilham, né? Por sinal, Romanos capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21, o apóstolo São Paulo mostra essa fé que é presente na humanidade. Já, por sua vez, a fé salvífica, essa aí, registrada em Romanos capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 16. Pedir permissão ao senhor, pastor, para a gente ler. Esse texto é de suma importância, que é a fé salvífica, capítulo 10 da Epístola aos Romanos, e o versículo de número 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé salvífica, ela vem por intermédio da mensagem da cruz. É impossível ter uma fé salvífica se a mensagem da cruz não foi pregada. É isso justamente que Romanos, no capítulo 10, e o versículo 13 até o 16, o apóstolo São Paulo mostra nessa porção. Então, é a fé que conduz o homem a Jesus, é promovida por Deus, é dada ao homem. E, por sua vez, a fé como fruto do Espírito. Romanos capítulo número 5 e o versículo 22. Essa fé, que é justamente do salvo, né? Bom deixar claro, é o salvo em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, que a partir do seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ele vai desenvolvendo um fruto, que é justamente o fruto da fé. Por sua vez, nós temos agora outro tipo de fé enquanto dom, né? Interessante que no caso da fé natural, ela é desenvolvida, ela está no meio do povo. A fé salvífica, ela vem por intermédio da palavra de Deus. A fé como fruto, ela vai se desenvolvendo a partir da comunhão, mas a fé como dom, não, ela vem. É um ato sobrenatural de Deus concedido, uma capacitação, né? Como usar o termo que os escritores usam, né? O que seria o dom da fé? Um recurso extraordinário concedido ao crente. Por sinal, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 17, versículo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7, e o capítulo 14, versículo 9 e 10, que depois será comentado, que é justamente o dom da fé, para realizar coisas sobrenaturais que transcendem, na verdade, a esfera humana, que de outra forma não seria possível, né? Deixar isso bem claro. Não está sob nosso controle, é Deus quem coloca na gente, é Deus quem usa e se faz coisas extraordinárias que de outra forma não seria possível pelos meios naturais. Nós vamos continuar ainda nesse assunto, irmão Lucena, sobre o dom da fé, mas eu gostaria de rapidamente citar um texto aqui de Romanos capítulo 15, né, quando nós falamos que o uso do dom é Deus utilizando, é Deus fazendo através do indivíduo, né? Romanos capítulo 15, versículo 18,
Veja, Paulo vai dizer, versículo 17, 18, diz assim: de sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavras e por obras. Paulo deixa claro que tudo que ele fazia não era ele que fazia, era Deus, era Cristo por meio de Paulo executando os seus propósitos. Sobre o dom, fé como um dom, nós estaremos comentando, mas isso é claro depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título Dons de Poder. E no bloco anterior estávamos falando justamente sobre o dom da fé, né? O primeiro dom desta classificação de dons de poder. E o irmão Jonas aqui trabalhou a fé como fruto do Espírito, né? Como a Almeida Revista Atualizada traduz como fidelidade, a corrigida traduz como fé, mas a Almeida Revista Atualizada traduz como fidelidade. Se falou da fé salvífica, da fé natural. Fé natural todo mundo tem, né? Independentemente se crê em Deus ou não. A fé natural ela existe, por exemplo, quando nós tomamos um comprimido para dor de cabeça, ninguém quebra o comprimido e manda para o laboratório para ver se aquilo que está na bula está no comprimido, né? Você vai, toma o comprimido já colocando fé de que o laboratório cumpriu com suas obrigações e está dando fé de ofício aquilo que foi estabelecido. Mas fé como um dom, é importante, o irmão Jonas introduziu, o irmão Lucena, eu queria com o senhor trabalhar isso aqui, porque às vezes há pessoas, e aí a gente precisa trabalhar a fronteira, fazer essa fronteira estabelecer essa fronteira entre fé como um dom e aquela heresia, né, da chamada confissão positiva, né, a teologia da confissão positiva de Kenneth Hagin e companhia limitada. A ideia hoje, principalmente do pensamento positivo, tenha pensamento positivo, pense positivamente, e algumas pessoas acham que pensar positivamente, decretar, determinar, falar, tudo isso tem a ver com o dom da fé, mas de acordo com a Escritura, isso aí não tem nada a ver, né, irmão? De maneira nenhuma, pastor. Inclusive, como já foi falado, o senhor bem pontuou no bloco anterior, esses dons, também os dons de poder, eles não são de manipulação humana. Não é? Uma vez que, se fôssemos entender, por exemplo, que alguém por repetir, não é, ou fazer determinadas afirmações, isso vai resultar em um milagre, uma cura extraordinária, então o homem poderia ter a capacidade, por exemplo, de reivindicar, assim como a seu bel prazer, momentos de manifestações sobrenaturais. Quando o próprio texto bíblico, em 1 Coríntios 12, inclusive, é bom que se lembre isso, que é o Espírito Santo que distribui. Está dito, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, é sempre Deus operando, é sempre Deus realizando. Veja que desde o início, quando foi tratado, por exemplo, na lição passada, sobre os dons de manifestação do conhecimento, do saber de Deus, sempre é Deus ativando isso, é sempre Deus revelando a sua grandeza, e isso não foge à regra aqui também em relação aos dons de poder. Então, essa ideia de a confissão positiva ser vinculada ao dom da fé realmente não tem base bíblica, e a gente não pode entender de que uma coisa está ligada à outra. E a gente olha no Antigo Testamento, nós temos exemplos de dom da fé, né? Como nós falamos, e desde o início do trimestre trabalhamos aqui de que esses dons espirituais, eles aparecem no Antigo Testamento em vislumbres, né? Que é o termo que o autor da nossa lição trabalha. Nós temos, por exemplo, irmão Jonas, Daniel na cova dos leões, né? A fé de que ele seria lançado na cova dos leões e que Deus haveria de livrá-lo. A fé que Elias teve lá no Monte Carmelo, de ficar zombando, né, e debochando até dos profetas lá, e dizer, olha, grita mais alto aí, porque talvez ele esteja dormindo. E a convicção que ele teve que na hora que ele fizesse a oração, Deus responder a sua oração com aquele fogo e com aquele trabalho maravilhoso, que aí atuou a fé de acreditar que Deus haveria de realizar o milagre, e também a operação de maravilhas, né? Descer fogo do céu e consumir aquele holocausto.
Por sinal, pastor, o senhor mencionando esses exemplos, o exemplo, por exemplo, de Daniel, o autor da lição, ele faz menção realmente de um exemplo do dom da fé, né? E é a palavra que sempre vai ser presente nessas lições, quando se refere ao Antigo Testamento, são vislumbres, né, de como seria. Ele menciona na lição, o autor da lição menciona, lá na página de número 27, ele diz o seguinte, né, um dos exemplos, exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Antes do mar se abrir, né, antes dos cavaleiros de Faraó serem consumidos pelo mar, Moisés foi usado por Deus nesse vislumbre, dizendo o seguinte, vai acontecer, o mar vai se abrir. É um exemplo típico realmente de que o dom, que esse vislumbre que nós temos no Antigo Testamento, também acontece no Novo Testamento e é tão atual como sempre foi mencionado no texto bíblico. E, irmão Jonatas, é uma dotação de convicção que Deus dá ao indivíduo, de maneira sobrenatural, e eu acho interessante que esse dom da fé, ele, numa perspectiva paulina, Paulo vai chamar ele de a fé que transporta os montes, ou seja, a fé que move montanhas. Lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim, 13:2, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, é a fé que transporta montes, é aquela fé que o indivíduo é dotado de uma forma tal, na convicção de que o milagre ele vai acontecer. A operação de maravilhas, ela independe, ela não está ligada diretamente a esse dom de fé. Essa fé é que Deus vai intervir. Por exemplo, Paulo, quando houve aquele naufrágio, né, Paulo diz, olha, não se preocupe, o navio vai se arrebentar, mas nenhum de nós vai morrer. Então, é a fé que Deus dota ao indivíduo em determinados momentos, em circunstâncias, em adversidades, que naturalmente a pessoa não teria aquela reação se não fosse uma intervenção divina. Com certeza, pastor. E o fato de ter sido feita essa diferenciação é exatamente para evitar confundir, não é? A fé natural, a fé salvífica, a fé como corpo de doutrina, como fruto dessa fé como sendo dom. Como o senhor bem frisou, e eu achei interessante essa sua pontuação, é uma fé que capacita o crente a crer, ter convicção e esperar certamente de que o que era impossível vai se tornar possível. E sempre pela ação direta de Deus. Não é o homem que manipula. Enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei daquele caso dos filhos de um judeu chamado Seva, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando eles acharam bonito, não é? O fato de Deus se utilizar de Paulo, enfim, nos é dito que eles estavam tentando reivindicar um poder, uma autoridade espiritual para expulsar demônios, conforme diz o versículo de número 13, dizendo o texto sagrado a seguinte expressão, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, veja que eles usavam a expressão da fala, não é? Eles usavam a expressão, o jargão, achando que isso seria suficiente. Eles diziam, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E o versículo 15 diz, respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então percebamos que não é simplesmente uma atitude natural, em que a pessoa por si só pode reivindicar essa capacidade, senão uma ação direta do Espírito Santo, dando a convicção, a certeza que algo extraordinário pode acontecer. E hoje é um momento, né? Estamos vivendo a pandemia, algumas pessoas entram em desespero, perturbadas, preocupadas com o futuro, principalmente não só as que estão enfermas, mas aqueles que, por uma questão de restrições sociais, acabaram fechando suas empresas, aquele profissional autônomo
que não pôde mais vender o seu produto, que por conta dessas restrições, e às vezes cai no desespero, né, irmão Jonas? Desespero, não sabe mais como é que vai ser o futuro, acaba entrando em um processo depressivo, síndrome de pânico, entre outras coisas. E esse momento é um momento de orarmos a Deus e pedirmos a Ele o dom da fé, de acreditar que Deus vai mudar as circunstâncias, que Deus vai mudar a situação e que a última palavra sempre será de Deus. Vivemos, como o senhor estava pontuando, pastor, vivemos um momento extremamente difícil, né? Não é só uma coisa local no Nordeste do Brasil, é um problema mundial de caráter extremamente sério. E é justamente nesse momento aqui que se faz necessário, né, buscar em Deus os dons, né? Os dons, e inclusive o dom da fé. Que o dom da fé, como foi mencionado já aqui na fala dos senhores, é um recurso extraordinário, né? E esse recurso, quando atua, ele traz um resultado realmente para a pessoa. Não é simplesmente uma mera convicção que foi instalada lá dentro do coração, não. É uma convicção de que aquilo realmente acontece por uma ordem sobrenatural de Deus. E num momento tão difícil como esse, pedir os dons, atender àquela fala do apóstolo São Paulo, procurai com zelo os melhores dons, procurai os dons. É nesse momento que a gente precisa chegar mais perto de Deus e pedir realmente o dom da fé. E Deus concede, né? Porque é um mandamento bíblico, o melhor é uma recomendação bíblica, procurai. Se você procurar no Espírito Santo, com certeza o Espírito de Deus concede. Há um outro dom, ainda na relação dos dons de poder, que são os dons de curar. E aí é uma pergunta que, com toda certeza, os alunos vão fazer. Por que dons de curar e não dom de curar? Pois não, pastor, essa observação é muito importante e é intrigante que nós já vimos na lição passada que o dom de discernimento também está no plural. E isso agora se repete no que diz respeito aos dons de curar. Isso aponta, entre outras coisas, para a multiforme ação, não é, de Deus em curar determinadas enfermidades, ou por que não dizer, independente da sua origem, independente da sua causa. Não é? É a capacidade que Deus tem, por meio de seus servos, de curar qualquer tipo de enfermidade, não importa a doença, não importa o tempo ou mesmo a causa, se é uma causa natural ou até mesmo causa espiritual, como a própria Bíblia já aponta. São dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura de doenças. E observe que, como o termo está no plural, isso abrange a capacidade soberana que Deus tem de curar qualquer tipo de enfermidade. O senhor falou sobre o Covid-19, que é a mais popular no momento por conta dessa pandemia, e nós temos visto, né, e ouvido testemunhos de irmãos nossos que foram curados também, não é, desta enfermidade, embora hoje existe uma grande especulação com relação à vacina, se existe eficácia ou não, mas os céus continuam operando maravilhosamente e este sim, nós podemos confiar totalmente e ele tem a capacidade. Por isso que Paulo diz, dons de curar, são dons variados em que operam exatamente na cura de enfermidades as mais diversas possíveis, pastor. E falando sobre essa terminologia, dons de curar, eu lembro do Senhor Jesus, né, quando vai curar um cego, a uns ele mandou abrir a vista, a outros ele cuspiu, né? Untou ali, misturou a sua saliva com areia, passou nos olhos, mandou ele lavar. E o que eu acho interessante, irmão Jonas, é que naquele texto, a palavra untar ali, no original grego, dá a ideia de que aquele senhor, ele não tinha um globo ocular. Então, quando Jesus ele cospe e junta a sua saliva e coloca, na verdade, ele não só estava... Ali nós temos, podemos dizer cura e podemos dizer operação de maravilhas, porque ele fez do lodo, ele criou o globo ocular. E do globo ocular criou todas as ramificações, todos os nervos ópticos, né? Não só criou o globo ocular, mas também deu a vista. Então nós temos aí a operação do dom de curar, mais operação de maravilhas. Com certeza, esse exemplo é extremamente importante e muitos teólogos simplesmente falam a mesma coisa que o senhor está falando, pastor. Por que a necessidade de cuspir no chão, né? Que talvez do ponto de vista do mundo ocidental possa até achar uma coisa assim repugnante, né? Mas do ponto de vista do Oriente, o que estava sendo feito naquele momento ali era uma reconstrução.
Em outras palavras, faltava o globo ocular. Então, o Deus que cura é também o Deus que faz e simplesmente recolocou. A coisa mais impressionante é porque Deus pega coisas aparentemente sem sentido nenhum. É feito o caso, por exemplo, do barro e do cuspe que está sendo utilizado ali, e simplesmente isso na mão de Deus, que é o Criador do ser humano, conferiu ao homem, na verdade, os olhos. Então você tem o dom da cura, resgatando, na verdade, a visão daquela pessoa que havia perdido, e você tem o dom de operações de maravilha. E vale mencionar, pastor, quando os dons atuam, eles trazem resultados práticos e diretos. Não existe essa situação de dizer, olha, eu usei o dom, mas não funcionou. Não tem isso. A partir do momento que Deus se utiliza da pessoa enquanto vaso, enquanto instrumento, para que aquilo aconteça, realmente vai acontecer de maneira que o dom ele não volta vazio, vamos dizer assim, ele vai, mas ele faz... E executa. E executa e volta. Mas essa história de dizer, não, a gente orou, mas tu não tivesse fé, não funcionou, paciência, não é dom, né? Pode ser pode ser qualquer coisa menos dom, né? Menos dom, que é muito fácil, né? Dizer assim, vamos orar para que esse paralítico se levante e começar a orar, né? Dizer, Deus vai me usar agora, e de repente o paralítico não levantou e dizia assim, olha, a culpa é tua, porque tu não levantasse, porque tu não tivesse fé. Não tivesse fé para levantar. E isso é bem interessante porque, ainda voltando à questão da saliva, olha, se Deus daquela saliva, se Deus do barro criou Adão, daquela saliva Deus poderia fazer outro. Né? Deus poderia fazer, porque a matéria-prima na mão de Deus tem aplicações inimagináveis. Ora, se Deus daquela saliva poderia constituir um homem inteiro, imagine daquela saliva fazer 2 globos oculares, né? Como ele fez novinho, diretamente da fábrica do céu para aquele cego, né? Então, além dos dons de curar, operação de maravilhas, como é que a gente pode classificar? Como a gente pode definir? Será que a operação de maravilhas esteve restrito apenas lá ao Antigo Testamento, o Novo Testamento, e hoje não temos mais? Mas isso, é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estudando a lição de número 4, segundo trimestre, com o tema Dons de Poder. Estamos aqui no último bloco, agora para comentar um pouco sobre dons de operação de maravilhas. Falamos sobre o dom da fé, sobre os dons de curar, e por que dons no plural. E agora vamos falar sobre operação de maravilhas. O que a gente pode dizer, irmão Jonathan, sobre operações de maravilhas? Pois não, pastor. Como o próprio nome já sugere, é uma ação extraordinária a ponto de gerar o que a gente pode dizer de um espanto, não é? Porque é maravilha. A própria expressão aparece assim. Há quem defina o dom de operação de maravilhas da seguinte forma. Esse dom manifesta-se como os demais, que já foram relacionados aqui, de maneira sobrenatural, geralmente sendo uma intervenção divina nas leis da natureza. É Deus modificando as leis naturais para manifestar o seu supremo poder. E pode-se usar como referência, por exemplo, aquela ocasião em que Josué, claro, como vislumbre, né, no Antigo Testamento, em que ele ora pedindo para que o Senhor faça se estender o dia. Né? Então, veja que é uma suspensão de uma lei natural, claro, de um dia de 24 horas, e é uma intervenção para que ele pudesse vencer a batalha. Isso está em Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. No Novo Testamento, há relatos em que Deus operou maravilhas através do apóstolo Paulo, e quem está acompanhando queira anotar e ler em sala de aula também com os alunos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 42, e também Atos, capítulo 20, versículo 9 ao 12. Sempre que o dom de operação de maravilhas se manifesta, os resultados são imediatos e visíveis, e isso causa uma expectação muito grande, onde as pessoas ficam maravilhadas. Então não é uma coisa simplesmente comum, corriqueira. Não é? De repente alguém dizer assim, o dom de operação de maravilha aconteceu. O que foi que houve? O senhor estava com uma dor de cabeça e agora não estou mais. Não é necessariamente isso. Pode ter sido fé, pode ter sido o tomar de uma medicação, mas a operação de maravilhas é algo extraordinário que no curso natural não seria possível, de forma acentuada. Diferenciada, por exemplo,
dos dons de curar. Esse termo pode ser lembrado ainda, a palavra maravilha vem do grego teras, que significa algo estranho, que leva o observador a se maravilhar. Sempre é usado no plural e geralmente depois do termo sinais, conforme está em Atos 2, capítulo 22, versículo 43, e Atos capítulo 6, versículo de número 8. E assim como os dons de curar, pastor, é bom lembrarmos, né, de que esses dons continuam em evidência hoje. Talvez alguém possa questionar e perguntar assim, mas por que não vemos com tanta frequência? Será que é porque não está mais à disposição? Pelo contrário, nós já vimos desde o início desse trimestre que todos esses dons relacionados, principalmente em 1 Coríntios 12, estão à disposição. Agora, claro, o próprio Paulo incentiva a buscar. Será que está sendo buscado como deveria? Será que está sendo crido como algo evidente para os nossos dias? Existem várias respostas que poderiam ser dadas, mas basicamente é uma operação extraordinária em que algo natural não caberia aqui, é algo extraordinário e que causa admiração. E uma coisa que a gente também pode pensar com relação à não frequência desses dons nos dias atuais, é bom que a gente analise também o texto bíblico com essa ótica e possa entender também de que no Antigo Testamento não havia essa frequência. Mas a Bíblia não fala de tanto, sim, porque a Bíblia ela está trazendo o Antigo Testamento, a revelação de 1.500 anos. 1.500 anos, então se pega um fato aqui, um fato ali, se arrola nas Escrituras. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, olha, na época de Naamã, haviam vários leprosos, mas só Naamã foi curado. Na época da viúva, haviam várias viúvas também, mas só aquela viúva lá, ela foi atendida. Entendeu? Então, nós temos a operação de maravilhas hoje? Temos. Só que há um outro detalhe que precisa ser também compreendido, de que Deus continua operando, Deus continua realizando seus milagres, só que há um outro detalhe que é a questão da piedade. Né? Quem é objeto desta operação de maravilhas, quem é beneficiado por essa operação de maravilhas, não vai, de repente, para as redes sociais dizer que recebeu a operação de maravilhas. É algo que Deus fez na vida dele ou na vida dela, guarda aquilo como testemunho e, quando tem oportunidade, testemunha acerca daquilo, de que Deus, de fato, fez a operação de maravilha, mas não há um merchandising, não há um merchandising em cima desta questão dos dons espirituais, até porque, irmão Jonas, a preocupação não é fazer a propaganda, o marketing dos dons espirituais, a finalidade é promover a edificação do corpo. Perfeito. Já foi dito também em outras aulas aqui, nesse programa, reafirmando aquilo que o texto bíblico tem mostrado sempre, que é o Espírito Santo quem distribui e é justamente ele quem usa, e de maneira que os dons espirituais, a pessoa que é objeto desses dons espirituais, e Deus dá essa capacitação, instrumentaliza essa pessoa, Deus não está transformando essa pessoa num ícone para ser adorado e nem tampouco ser seguido. Quer dizer, Deus, aquela pessoa é discípulo e quem é utilizado nesses dons, aí que o temor ainda é maior. Então, é o caso que o senhor mencionou, pastor, a questão da piedade. Os dons não é para conferir fama a ninguém. Os dons, na verdade, conferem a glorificação ao nome do Senhor Jesus. Interessante que a pessoa que é utilizada por Deus, né, e a sua permissão, pastor, até dirigir a palavra àqueles que estão nos ouvindo da seguinte maneira: há muitas pessoas que Deus quer usar eles, né? Quer usar, mas muitas vezes o que atrapalha não é nem a incredulidade, é a imaturidade. Porque há pessoas que foram usadas uma vez e acham que querem ser usados constantemente e começa a atrair atenção para si. Não, toda a glória, toda a honra é dedicada a Jesus. E aquele que recebeu uma cura, uma operação de milagres na vida, ele tem que glorificar a Deus, porque foi Deus que deu a ele, e não fazer uma autopropaganda de si, nem tampouco uma autopropaganda para dizer assim, venha para cá que Jesus vai resolver seus problemas. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Ou venha para cá, a mensagem do Evangelho é: venha para Jesus perdoar seus pecados, ter o nome escrito no céu no livro da vida, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Agora, as demais coisas, se estiver dentro da vontade do Senhor, com certeza ele vai cumprir. Isso a gente vê claramente, irmão Lucena, que, por exemplo, no ministério do Senhor Jesus, isso era comum. E existiam até lugares, por exemplo, que Jesus chegou e não operou milagre nenhum por conta da incredulidade do povo. Ou seja, se até no ministério do Senhor, que esses milagres, sinais, prodígios e maravilhas,
corroboravam com a afirmação de sua identidade messiânica, isso bem delimitado dentro do ministério de Jesus, e que isso não era uma constante, porque houve lugares que ele realmente, de fato, não operou milagres. Imagina na igreja hoje. Com certeza, pastor. Poderíamos citar entre os textos do Novo Testamento Mateus 13:58, não é? Quando diz, por exemplo, que ele não operou mais sinais, principalmente na cidade onde ele havia crescido, porque faltou credulidade. No caso, haviam pessoas incrédulas, não acreditaram. E isso, ora, existe a necessidade de se ter fé de fato. E eu estava, enquanto os senhores estavam comentando sobre a questão de que não existe ostentação, ou seja, quando se a operação de maravilhas ocorre é para glorificação, eu me lembrei de Atos 3, pastor, que existe lá, por exemplo, tanto o dom da fé, como já foi citado aqui, Atos 3, a operação de maravilhas, que é a cura daquele coxo, porque quando Pedro e João diz, olha para nós, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, está ali imbuído o dom da fé, não é? Existe uma palavra de ordem executada por eles. E diz que os pés e os tornozelos se firmaram daquele homem, ou seja, houve uma reconstituição, uma operação de maravilhas ocorreu ali. E o texto bíblico diz, no versículo 10 de Atos 3, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera, porque era algo extraordinário. Daí o resultado da operação de maravilhas. Só que quando Pedro percebeu de que as pessoas que testemunharam o milagre estavam olhando para eles, Atos 3, versículo 12, ele diz o seguinte, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, ou seja, poder, ou santidade fizéssemos andar este homem? Observe aí, portanto, que a sensibilidade destes em terem sido utilizados por Deus na operação de maravilhas, mas sempre associar ao nome do Senhor. Afinal de contas, foi em nome de Jesus, o Nazareno, que aquela operação foi realizada. E o senhor falando isso, eu lembrei até que Daniel, quando dobrou-se diante do anjo, o anjo disse, levanta, eu não sou digno de tal coisa. O próprio João, lá no Apocalipse, quando vê o anjo, né, e uma maravilha diante dele, ele vai se dobrar, o anjo diz, não, levanta que eu sou teu conservo, eu não mereço a adoração. E o que eu acho interessante é que todo esse poder, toda essa operação de milagres, maravilhas, prodígios no ministério de Jesus, o Senhor Jesus delegou a sua igreja para realizar de igual forma. O texto lá de João, no capítulo 14, versículo 12, veja o que é que Jesus diz. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus operou maravilhas. O que é que Jesus está dizendo aqui? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores do que estas. Claro que maiores não na sua essência, porque de tudo Jesus fez um pouco, mas em relação ao seu alcance. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diz assim, olha, fará obras maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, o meu ministério está restrito há 3 anos. Há 3 anos, e por isso eu não vou poder fazer mais, porque ele está restrito há 3 anos. Mas vocês vão dar continuidade ao ministério, ao meu ministério, vocês vão dar continuidade. E isso Lucas vai falar no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 1. Veja o que é que Lucas vai dizer no capítulo 1. Versículos 1 e 2 diz assim, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, a igreja recebeu a comissão de dar continuidade ao ministério de Jesus. E aqui um outro detalhe que pode ser observado do texto é o seguinte, é que Jesus fez aquilo que fez, não era porque ele era Deus. Vale destacar isso. A operação de maravilhas na vida de Jesus foi realizada não é porque ele era Deus. Embora, sendo Deus, o princípio de esvaziamento lá de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, vai mostrar ele mesmo sendo Deus, não usou usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo e fez semelhante aos homens. Então Jesus operou o que operou por conta do Espírito Santo
que estava sobre a sua vida. Isso Lucas diz em Atos, no capítulo 10, no versículo 38. Veja o que Lucas diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em outras palavras, Jesus diz, olha, se vocês creem em mim, vocês continuarão, vocês farão obras que eu faço ainda maiores do que essa. Ou seja o dom da fé, seja os dons de curar, a operação de maravilhas, ela está à disposição da igreja. No Antigo Testamento, a operação de maravilhas, a abertura do Mar Vermelho, operação de maravilhas, o machado flutuar. Como é que o machado flutua? A lei, isso aí é a lei da gravidade, né? Tudo que pelo próprio peso ele vai ser atraído para o centro da terra. Mas o machado se perdeu e Eliseu foi lá, orou e o machado começou a flutuar. A abertura do Rio Jordão com Josué e entre outras coisas, por exemplo, a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, a operação de maravilhas, né? A expulsão de um demônio, a operação de maravilhas. Então nós temos N de exemplos nas Escrituras, né? Tanto no ministério do Senhor Jesus, quanto na igreja primitiva, no primeiro século, né? Na própria igreja, esta operação, ela em grande fluidez, né? na grande dinâmica do Espírito, porque o Espírito é quem compartilha, o Espírito é quem delega, o Espírito é que dá, o Espírito é que move a sua igreja, é a mola propulsora da igreja, é o Espírito Santo. O nosso tempo já foi embora, irmão Lucena, mas rapidamente, que lições a gente pode extrair desta lição para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Entre outras coisas, lembrar de que esses dons estão à nossa disposição. Enquanto existe igreja, os dons estão disponíveis para ela. Então, precisamos buscar. É uma constante, é algo que está revelado na palavra de Deus, que está à disposição. Então, o professor em sala de aula deve, entre outras coisas, motivar os seus alunos, estar orando, buscando ao Senhor, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Buscai os melhores dons. Bom, Jonas? Essa lição tem como um propósito que o professor da escola dominical tem que deixar muito claro entre seus alunos, que é justamente todas as operações que são realizadas por Deus são para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Um exemplo claro disso está em Lucas capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 17, quando uma operação de maravilha aconteceu e o povo passou a glorificar a Deus pelaquela ação sobrenatural. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Irmão Jonas, vamos orar? Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, estamos diante de Ti, meu Deus, e queremos Te agradecer, Pai, por participar, juntamente com os Teus servos, de mais uma lição bíblica da Escola Dominical, onde dessa feita aprendemos sobre os dons espirituais, sobre os dons de poder. Pai eterno, mune a Tua igreja destes dons que são tão necessários nos dias de hoje. Pai eterno, abençoa aquele professor que vai ensinar essa lição. Ajuda ele, instrumentaliza ele em sala de aula. Abençoa cada aluno, meu Deus. E Pai eterno, os ouvintes, esses que estão nesse momento também nos assistindo, traz uma bênção muito especial. Queremos aproveitar dessa feita, te pedir também pelo teu servo, o pastor dessa igreja, o pastor Ailton José Alves. Abençoa teu servo, homem de responsabilidade maior. Te pedimos também uma bênção sobre a superintendência das escolas bíblicas dominicais e a todos que participam na elaboração desse programa. Pai eterno, te pedimos a tua bênção e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o tema Dons de Poder. Na próxima semana estudaremos a 5ª lição deste 2º trimestre, que tem por título Dons de Elocução. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na sexta-feira às 22 horas e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link com amigos e familiares. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.